lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. O capítulo 3 do livro de Daniel também é um capítulo de extrema importância de você entender, porque Daniel, amigo ouvinte, contém profecias que têm a ver com os nossos dias. Mesmo que o capítulo 3 se refira a um acontecimento histórico dos dias de Daniel e seus 3 amigos, ali Deus nos dá um toque a respeito do que vai acontecer nos últimos dias, quando os filhos de Deus tentarem ser fiéis a Ele e não idolatrarem nada e ninguém no lugar de Deus. Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor manda construir uma grande estátua, só que agora totalmente de ouro. Nabucodonosor, na verdade, ele não aceitou, não engoliu muito bem a ideia de que o reino dele um dia teria o fim. Porque na estátua com a qual ele sonhou no capítulo 2, Deus revelou que depois de Babilônia viria Medopérsia, Grécia, Roma e os países da Europa. Então, cerca de uns 20 anos depois, Nabucodonosor decidiu construir uma grande estátua, só que totalmente de ouro, para demonstrar a sua arrogância, o seu orgulho de que ele seria um rei que não teria fim. E ele obrigou todos os súditos do seu reino a reverenciarem, se ajoelharem, a adorarem aquela estátua. E os amigos de Daniel, amigo ouvinte, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram permanecerem fiéis a Deus, mesmo com o risco de perderem a vida. E nós vamos, ao longo da semana, analisarmos essa história, porque ela é de extrema importância para inspirar em nós fé, confiança, coragem em assumirmos nossa postura sempre ao lado do Deus Criador. Espero contar com você no estudo desta semana, porque muita coisa boa vamos aprender. E a partir de amanhã, veremos mais detalhes importantes sobre o capítulo 3. Que Deus guie os teus passos, que Deus te abençoe e até amanhã. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube, e seria muito importante que você se inscrevesse, porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Vamos analisar alguns detalhes a mais do capítulo 3 do livro de Daniel para você ver a importância deste capítulo para todo cristão que deseja ser motivado, inspirado a ser fiel a Deus, custe o que custar. Vamos ler Daniel capítulo 3, versos 1 a 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros e todos os oficiais das províncias
para a construção da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você percebe, amigo ouvinte, nesse texto, que parece que a visão que Deus havia dado a Nabucodonosor não surtiu grande efeito. Deus havia revelado que Nabucodonosor era simbolizado pela cabeça de ouro da estátua que Deus mostrou a ele no sonho, e que outros metais, outros impérios sucederiam Babilônia. Mas Nabucodonosor não ficou contente. Em uma atitude de orgulho e arrogância, ele quis insinuar, desafiar até mesmo o céu, dizendo o seguinte: não, eu não sou apenas a cabeça de ouro, eu sou o único metal que dominará o mundo e o reino do mundo para todo o sempre. E ele, em vez de ser só a cabeça de ouro da estátua, ele constrói uma estátua toda de ouro para dizer que o domínio dele seria eterno. Um detalhe interessante também se encontra nas medidas da estátua. A estátua tinha 60 côvados de altura e 60 de largura. Ali, nas medidas da estátua, estavam englobadas todas as divindades babilônicas. O número 60 representa o deus maior babilônico, Marduk. E o número 6 representa o deus menor, o deus Bel. Então, nas medidas da estátua, a idolatria já está presente, porque todas as divindades babilônicas estão englobadas nas medidas da estátua. Curioso, amigo ouvinte, é que nos últimos dias, Apocalipse 13 diz que os filhos de Deus também serão obrigados a adorarem a um poder representado pela besta. E que este poder terá um número que é o número 666. O número 6 também está relacionado com os 60 côvados de altura e de largura da estátua de Daniel capítulo 13, indicando o quê? A rebeldia humana na sua força máxima contra o Deus verdadeiro. O 6 é um símbolo do homem que foi criado no sexto dia, então também torna-se um símbolo da imperfeição humana e da idolatria, da oposição contra o Deus verdadeiro. E o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, fez um esforço para a sua exaltação própria e ordenou que todos os súditos deveriam se ajoelhar e adorar esta estátua, em demonstração de que criam que Nabucodonosor era o governante principal, o governante eterno, e que até mesmo era uma espécie de divindade. O detalhe, amigo ouvinte, é que 3 jovens se recusaram a fazer isso. E amanhã nós vamos ver o que esses jovens fizeram, quais foram as consequências e o que a história desses jovens tem a ensinar a nós que vivemos os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Espero você no nosso estudo de amanhã e relembro a você, inscreva-se no seminário sobre adolescência. Eu preparei um seminário bíblico sobre adolescência para ajudar pais e também adolescentes a terem uma vida espiritual saudável, fluida, dentro dos princípios de Deus e com a ajuda também da ciência da psicologia. Você pode ir na descrição do vídeo, se inscrever naquele link,
para você ser direcionado a um grupo de WhatsApp e lá nós estaremos mandando materiais. O grupo está silenciado por enquanto e próximo ao lançamento nós abriremos o grupo para interagirmos, trocarmos ideias e vamos continuar dando muita informação e conteúdo de qualidade para você. Mas vá rápido porque as vagas estão se encerrando. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Nosso estudo da semana é sobre Daniel 3. E você sabia, meu amigo ouvinte, estudante, que há uma íntima relação entre Daniel 3 e Apocalipse 13? Apocalipse 13 fala de um momento em que haverá um boicote econômico, um decreto, obrigando os filhos de Deus a adorarem um poder representado pela besta. E este paralelo existe entre Apocalipse 13 e Daniel 3. E se você quiser, portanto, compreender Apocalipse 13, o assunto que gira em torno de Apocalipse 13, você tem que analisá-lo com Daniel 3. E aqui eu vou lhe dar uma tarefa que certa vez o professor, numa matéria de teologia, deu aos seus alunos. Eu estava entre esses alunos. Leia Daniel 3 e sublinhe todas as palavras relacionadas a adorar, adoração, prostrar-se, imagem, estátua, sublinhe tudo isso. E depois, leia Apocalipse 13 e faça a mesma coisa. Sublinhe as palavras adorar, o adoraram, imagem, tudo relacionado à adoração. E você vai ver que há um paralelo, tanto linguístico quanto temático, entre ambos os capítulos. De modo que nós que vivemos nos últimos dias, e que o livro do Apocalipse foi direcionado especialmente para nós, podemos entender como será a perseguição aos cristãos retratada no capítulo 13, com base em Daniel capítulo 3. Porque você vai fazer esta análise, esta comparação entre ambos os capítulos. E quando você compara Daniel 3, 8 a 15, com Apocalipse 13, 11 a 18, você vê que o tema é adoração. A quem iremos adorar? Em Daniel 3, Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro e ele obrigou que todos os seus súditos adorassem essa estátua, que representava tanto Nabucodonosor como Deus, quanto todo o sistema idólatra babilônico, todas as divindades babilônicas. Curioso que essa estátua tinha 60 côvados de altura por 6 de largura, ou seja, o número 60 representa o deus maior babilônico, Marduk, e o número 6 representa o deus menor, Bel. Ou seja, na estátua de ouro de Nabucodonosor, ali podemos encontrar a rebelião humana, a idolatria na sua força máxima. Em Apocalipse 13 acontece algo parecido. É dado um decreto para que as pessoas adorem a imagem da besta, e depois é dito que o número da besta é 666. Não é por acaso que há esta relação entre 666, o número 6, dessa forma apresentado, com os 60 côvados de altura da estátua de Daniel 3, com 60 côvados de largura. Os números representados na estátua de Daniel 3 englobavam todo o sistema idólatra babilônico, todas as divindades babilônicas. O número 666 representa, em Apocalipse 13, o engano humano na sua força máxima em rebelar-se contra Deus, promovendo um falso culto no lugar de um verdadeiro culto,
promovendo um falso dia de adoração no lugar do verdadeiro dia de adoração. Ou seja, assim como aqueles que adoravam a imagem em Daniel 3 se identificavam com a idolatria e com os deuses babilônicos, aqueles que adorarem a imagem da besta em Apocalipse 13 vão se identificar com o caráter rebelde da besta. Então, amigo ouvinte, estude Daniel 3 com Apocalipse 13. E você vai aprender paralelos muito interessantes, inclusive como você deve ser fiel. Enquanto praticamente todos, a grande maioria, em Daniel 3 se ajoelhou diante da imagem idolátrica, 3 jovens decidiram não fazer a mesma coisa. Eles estavam dispostos a suportarem qualquer tipo de consequência para não desonrarem ao Deus Criador. E da mesma forma, nos últimos tempos, uma minoria não adorará a imagem representada pela besta, permanecerá fiel a Deus, e mesmo que possa ser jogada numa fornalha de fogo, diríamos assim, Deus estará com esses filhos dele. Estudamos ontem, amigo ouvinte, o paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. E hoje vamos analisar alguns detalhes de Daniel 3 para que você e eu possamos aprendermos a sermos fiéis, assim como aqueles 3 jovens hebreus foram. O rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro e exigiu que todos os súditos do seu reino se prostrassem diante da imagem e a adorassem. E em certo momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3 jovens hebreus que haviam recebido 3 nomes pagãos, não se ajoelharam diante da imagem. E aquilo chamou a atenção dos babilônicos, e eles foram contar ao rei. E eles contaram a Nabucodonosor, e Nabucodonosor perguntou se realmente era verdade isso. E aí deu mais uma chance para eles, que ao som de todos os instrumentos, eles poderiam se ajoelhar diante da imagem que ele mandou construir. E Sadraque, Mesaque e Abednego, amigo ouvinte, eles conheciam o primeiro e o segundo mandamento. Em Êxodo 20, 3-6, lemos o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então eles conheciam o primeiro e o segundo mandamento e conheciam a ordem clara de Deuteronômio 6, verso 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não poderia se adorar qualquer tipo de imagem, nenhuma imagem, na verdade, e nenhuma outra divindade que não fosse o Deus de Israel. E seguindo as instruções dadas pelo rei, todas as pessoas se curvaram diante da estátua de ouro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego ousaram desobedecer ao rei e preferiram obedecer a Deus. E obviamente isso chama atenção. E em Daniel 3,12 lemos o seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Você percebe aqui alguns invejosos, não é? Que já estavam com inveja de hebreus fazerem parte do governo babilônico, diríamos assim. E aí eles fazem questão de destacar isso. Olha, esses jovens, essas pessoas que o Senhor constituiu, esses judeus que o Senhor constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, não adoram os teus deuses nem imagem que levantaste. Isso deixou Nabucodonosor furioso, né? E no verso 15 é dito assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles,
Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui você percebe uma arrogância tremenda por parte de Nabucodonosor, porque ele já havia recebido um sonho de Deus no capítulo 2 e toda a interpretação exata do sonho. E ele se rebelou contra aquele sonho. E ainda disse: e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E os jovens deram uma resposta muito corajosa, amigo ouvinte. Eles não afrontaram no sentido de humilhar o rei, falar palavrões para ele, não. Com educação, mas com firmeza, disseram o seguinte, versos 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui eles seguiram um princípio que está lá no Novo Testamento, em Atos 5:29, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que você e eu, amigo ouvinte, tenhamos a mesma coragem, a mesma firmeza de jamais abandonarmos a adoração verdadeira ao verdadeiro Deus para seguirmos por um caminho falso que não conduz a Deus. A ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus é tão mentirosa quanto a ideia de que todos os caminhos conduzem a São Paulo. Isso não existe. Há caminhos que conduzem a São Paulo e há caminhos que não conduzem até São Paulo. Há caminhos que conduzem a Deus e há caminho que não conduz a Deus. Então, tenhamos cuidado com isso. Amanhã nós veremos o que aconteceu, o que Nabucodonosor em sua fúria fez contra aqueles jovens hebreus e o que Deus fez para honrar a fidelidade deles. Não perca o estudo de amanhã. Um grande abraço e até lá. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram a Nabucodonosor que não iriam servir aos deuses de Nabucodonosor e nem se ajoelhar diante da imagem que ele havia feito, Nabucodonosor ficou extremamente furioso e tomou uma decisão drástica. Vou ler para você Daniel capítulo 3, versos 19 a 27. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então
Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governantes e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aqui aconteceu, amigo ouvinte, um grande milagre, uma grande atuação de Deus. Quando os 3 jovens foram jogados dentro da fornalha acesa, a fornalha estava tão quente que as pessoas que haviam jogado os 3 jovens lá dentro morreram queimadas. Só que os jovens que estavam lá dentro foram acompanhados de um 4º personagem. E de acordo com a descrição de Nabucodonosor, este 4º personagem é como um filho dos deuses, ou seja, era um ser majestoso, era um ser glorioso. E assim, amigo ouvinte, como ocorre em outras passagens do Antigo Testamento, quando ocorre uma aparição divina, é Cristo na sua forma pré-encarnada. Então, Cristo, na sua forma pré-encarnada, estava dentro da fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, mostrando que Deus permanece com seu povo em meio às provações. Na presença daquele que é o Senhor do calor e do frio, as chamas perderam o seu poder de consumir os filhos de Deus. O relato de Daniel, amigo ouvinte, foi um caso em que os fiéis foram livrados de forma extraordinária. Mas você e eu sabemos que as coisas nem sempre acontecem assim. E você e eu estamos num conflito entre o bem e o mal. E Deus tem muitas questões envolvidas nesse grande conflito, muitas das quais nós não temos ainda capacidade para compreendermos. Certas pessoas Deus livra de forma extraordinária e outras Deus permite que descansem no sono da morte. Um dos motivos é que há pessoas que poderão não perseverarem até o fim e perderem a salvação. Então Deus prefere ficar alguns anos sem este filho, sem esta filha, do que ficar a eternidade toda sem este filho, sem esta filha. Agora, há outras coisas, outros motivos que nós não entendemos. O que devemos ter em mente é que Deus está com seu povo, mesmo em meio às piores fornalhas, mesmo que sejamos soldados que saiam mortos ou vivos, Deus está conosco do mesmo jeito. Deus, em sua soberania, ele lida de modos diferentes na batalha cósmica entre o bem e o mal. E o que você e eu devemos fazer é confiar nesse Deus amoroso, poderoso, soberano, que faz tudo da forma correta, que faz tudo da forma como tem que ser, para que as coisas contribuam em favor de seus filhos. Muito obrigado por sua companhia no nosso estudo da lição desta semana sobre o livro de Daniel. Amanhã fecharemos o nosso estudo e falaremos sobre o segredo de uma fé vitoriosa. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.
Você já parou para pensar qual foi o segredo para que aqueles 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, tivessem tamanha fé? Eles tiveram uma fé tão forte que preferiram serem jogados vivos dentro de uma fornalha ardente, ao invés de adorar uma imagem ou adorar outra divindade. Como que eles tiveram uma fé tão forte para estarem dispostos a entregarem a própria vida para permanecerem fiéis ao Deus verdadeiro? Vamos ver um pouquinho, amigo ouvinte, do segredo, um pouquinho do segredo daqueles grandes homens que manifestaram uma grande fé em meio a uma provação muito dura. Primeiramente, vamos ver uma definição de fé que se encontra em Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Vou ler para você na versão King James atualizada. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. A Bíblia define a fé como a certeza de que haveremos de receber aquilo que nós esperamos. E também a prova daquilo que não podemos ver. Mesmo que não vejamos, sabemos que vamos receber, porque o Deus no qual acreditamos é maior do que tudo e todas as coisas. E o verso 2 diz que foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E aí, Hebreus 11 apresenta uma listagem, uma verdadeira galeria de heróis da fé que entenderam que fé era certeza, confiança, entrega a Deus e ação no Senhor. A fé, amigo ouvinte, ela não pode ser vista como algo quantitativo, mas como algo qualitativo. Você não pode pensar, por exemplo, que se você não recebe certas respostas, isso significa que a sua fé é pequena. Então nós não avaliamos a fé pela quantidade. Nós avaliamos a fé pela qualidade. Porque somente Deus pode avaliar o tamanho da nossa fé, o tamanho real da nossa fé. Pois como diz Jeremias 17:9, o nosso coração é enganoso. Então, na nossa esfera humana, precisamos entender que a fé, ela é qualitativa. Ou seja, ela mostra a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Se você pensar em fé em termos quantitativos, não sendo você Deus para saber o tamanho da sua fé, o tamanho real da sua fé, você vai tentar manipular a Deus e esquecer-se da soberania e sabedoria dele. E além disso, você nunca vai ter certeza e viver em paz com a certeza de que tem fé em Deus. Então avalie a fé do ponto de vista da qualidade da fé. Ela é o resultado do seu relacionamento com Deus. E ela resulta também de uma confiança absoluta em Deus, não importa o que aconteça conosco. E esta fé não significa fazer barganha com Deus, trocar algo com Ele por uma bênção, não. É nos submetermos à vontade de Deus e não às nossas próprias vontades. Jesus Cristo também tem algumas informações muito preciosas para nós a respeito da fé. Eu quero ler para você o que está em Marcos, capítulo 11, vamos ler os versos 24 e 25. Marcos capítulo 11, versos 24 e 25. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes e assim vos sucederá. Você percebe aqui um detalhe interessante, amigo ouvinte? Fé
envolve você pedir algo a Deus e crer que já recebeu. E assim vos sucederá. Temos que treinar a nossa mente para isso. Porque a nossa tendência é acreditarmos apenas se aquilo acontecer. Não. Nós devemos acreditar que por termos pedido a Deus em nome de Jesus, nós já recebemos aquela bênção e assim ela vai acontecer. E o verso 25 diz: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É importante que para você ter uma oração de fé atendida, que você resolva as suas divergências com seus irmãos, os ressentimentos, as mágoas, de uma forma ou outra. Nem que seja através de um esclarecimento via WhatsApp, não importa. Você tem que resolver aquela questão com a pessoa. Você tendo o coração limpo de ressentimento e pedindo a Deus, crendo que já recebeu, pode ter certeza que os resultados serão maravilhosos na sua vida. Era esse o tipo de fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham. Eles confiavam em Deus, tinham a certeza de que Ele estava com eles se entregavam a Ele e eles agiam no Senhor. E com certeza, muitas vezes eles oraram, crendo que já tinham recebido aquela bênção. Que com a ajuda do Espírito Santo você e eu desenvolvamos esta grande fé no nosso Criador. E assim possamos suportar os problemas e termos uma vida mais leve, uma vida com qualidade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.